Continuando o vídeo anterior, onde nós criamos uma aplicação multilingüe, faltou nós aplicarmos a questão do multidiomas também para esse conteúdo que vem do banco de dados. Existem algumas formas de elaborar essa solução. Uma delas, deixa eu só desenhar aqui a nossa tabela de tecnologia. Ela se chama Technologies. E dentro dela eu tenho o React, eu tenho o CSS, HTML, PHP, eu tenho todos esses dados que estão sendo exibidos lá na plataforma, lá no site que nós estávamos anteriormente. Ela tem um campo ID, tem um campo Name, que tem o nome da tecnologia, e tem um campo Description, que tem a descrição da tecnologia. Vou colocar aqui só Desk, para não gastar muito tempo nisso aqui. Uma solução seria transformar essa descrição aqui, também nos outros idiomas. Como nós estamos trabalhando apenas com o inglês e o português, bastava eu criar um outro campo aqui, chamado Description underline EN, e um campo eu guardaria no formato português e no outro no formato inglês. Trabalhando com dois idiomas, perfeito, isso aí funciona certinho, é fácil de desenvolver. Só que se no futuro a gente aumentar os idiomas que a aplicação vai suportar, aí pode ser um problema, porque nós vamos ter que criar várias colunas em várias tabelas do nosso banco de dados. Isso aí pode ser um problema, mas se no caso vocês forem criar uma aplicação que vai exportar 2, 3 no máximo, talvez essa seja uma boa solução. Tem outras soluções, criar uma tabela separada para traduções. Geralmente essa é uma solução utilizada por aplicações grandes, mas traz uma complexidade bem grande para fazer a sincronia dos dados aí do banco de dados e para depois elaborar as queries. No caso desse vídeo aqui, nós vamos trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. Então, nós não vamos ter essa coluna aqui. Nós vamos ter a description, name, o ID. Só que essa description aqui, nós vamos remover dessa tabela technologies. Vamos eliminar ela. E vamos colocar ela em outra tabela. Essa outra tabela, nós podemos chamar ela de technology. Vou colocar abreviado aqui, Technology Underline Translations. E aí nós vamos ter o ID também dessa tabela. Nós vamos ter a língua dessa tabela, Lang Underline Code, ou só Lang também. E vamos ter a descrição, que é exatamente o conteúdo que a gente quer traduzir, deixar ele adaptável tanto para o inglês como para o português. Então nós removemos a tabela Technologies e jogamos para essa tabela aqui, que basicamente é a mesma tabela, só que é uma tabela de traduções da Technologies. Aqui vai ter, por exemplo, aqui eu vou colocar o React, e basicamente é isso. E aqui nós vamos apontar esse tá, o que é o React. A língua vai ser o PT_BR e a descrição vai ser React. Claro, eu estou usando o nome aqui, o nome vai ser sempre igual, independente do idioma. Mas vamos supor que no inglês esse React seja RB. Não tem nada a ver, mas vamos supor que seja uma outra tradução. Como eu utilizei o name vai ser sempre igual, mas vamos entender como se fosse a descrição. E aí sim, nessa segunda tabela nós vamos ter a língua e a descrição nos dois idiomas suportados. Se nós quiséssemos acrescentar um novo idioma, como por exemplo o espanhol, seria tranquilo, era só adicionar nessa tabela aqui um novo registro, colocar aqui o espanhol, e aí nós teríamos a tradução em espanhol. Esse modelo também é bem interessante para aplicações médias, aplicações pequenas. O conteúdo fica bem organizado, porque nós temos uma tabela isolada para tratar da questão das traduções. Só que se nós tivermos que traduzir todas as tabelas do banco de dados, aí pode ser um problema, porque ele vai duplicar o número de tabelas. Se for uma ou outra,
Essa solução aqui é bem interessante. Então vamos logo para a prática. E para desenvolver esse recurso, nós vamos utilizar uma biblioteca de terceiros chamada Laravel Translatable. Para fazer a instalação dela, nós viemos aqui na documentação e vamos rodar aqui o Composer Require para baixar essa biblioteca. Abrimos aqui a pasta do projeto, vou abrir um terminal novo e vou fazer o download dessa biblioteca. Finalizou aqui, vamos na documentação, vamos copiar esse segundo comando. Esse segundo comando vai publicar as configurações. Aqui dentro da pasta config, ele criou um arquivo chamado translatable.php e dentro dele nós vamos colocar aqui os idiomas que nós vamos suportar na nossa aplicação. Aqui no caso tem inglês, francês, espanhol e dentro desse array aqui do espanhol ele tem as variações, que é mexicano, o espanhol colombiano, mas como no nosso caso nós estamos trabalhando apenas com o inglês, vou remover aqui o francês, e nós estamos trabalhando com o português. Só que também o português tem a questão das variações. Como nós estamos no Brasil, vamos colocar aqui o BR aqui, e vou colocar a descrição aqui, só para ficar bem claro. Brazilian Portuguese. Se atentando aqui que a sigla aqui do país tem que estar em maiúsculo e a sigla aqui do idioma em si tem que estar em minúsculo. Esse aí é o padrão. Vamos voltar na documentação e agora nós vamos criar. Aqui eles estão dando o exemplo, a tabela Posts. No nosso caso vai ser a tabela Technologies, que já existe uma migration para ela. A gente só vai alterar. Conforme eu tinha citado anteriormente, nós vamos remover o campo Description dessa tabela, porque essa descrição ela tem que estar adaptada para multi-idiomas. Então vou remover dessa tabela, o name eu vou manter, o non-classes eu vou manter e o type também, porque independente do idioma, essas três informações vão ser sempre iguais. E aqui embaixo ele cria também um post underline translations. Então vamos criar essa tabela, só que Technology underline Translations. Vou abrir novamente aqui o terminal, PHP Artisan make migration create technology underline translations underline table. Ele criou aqui a migration. Technology Translations, perfeito. O timestamps nós podemos remover. Vamos manter o ID. Vamos ver aqui a documentação. Vou copiar todo esse código aqui e adapto para o nosso cenário. Aqui o ID eu posso remover porque eu já tenho ele aqui na minha migration. E aqui em Post ID nós vamos fazer referência à tabela Technologies. Então eu vou chamar aqui de Tech ID ou Technology ID. Vou colocar Tech ID para ficar mais rápido aqui de desenvolver. Nessa Tech ID ela vai apontar para a tabela Technologies e é uma chave estrangeira. Vou também ter uma coluna locale para apontar o idioma e aqui o title posso remover. Eu só vou traduzir a tabela, quer dizer, a coluna description. Foi a que nós removemos aqui da tabela technologies. Vamos jogar ela aqui para essa tabela aqui. E o tipo do dado vou colocar text para ele aguentar um texto grande, porque pode ser que a descrição seja bem grande e talvez uma string não aguente todos os caracteres. Posso fechar essa migration e agora eu vou adaptar as seeders que eu tinha anteriormente. Vou adaptar para esse novo cenário. Então eu tinha essa seeder aqui que preenchia todas as tecnologias do banco de dados, só que agora nós removemos a descrição. Então eu vou comentar aqui a descrição para não dar nenhum erro na hora de rodar as migrations novamente. E eu vou ter que criar uma nova seeder. Vou até copiar e colar dessa aqui. E ela vai se chamar Technology Translation Seeder. Pego o nome dela
altero aqui o nome da classe, altero também aqui a tabela, Technology Translations, e ela vai ter quais campos? Vai ter o locale, vai ter o TechID e vai ter a descrição. Posso remover esse type. Basicamente vão ser somente essas 3 colunas que ele vai inserir. E o TechID, vamos vir aqui na Technology Seeder. O primeiro ID, a primeira inserção vai ser esse React. E esse React ele pode estar com a descrição tanto no inglês como no português. Então nós vamos repetir 2 vezes esse registro com o mesmo ID aqui no TechID. React.js, quer dizer, aqui não é React.js, aqui é a localização, o idioma. Uma vai ser em PTBR e a outra vai ser em inglês. A descrição aqui já está em português e aqui nós vamos traduzir para o inglês. Vou utilizar o auxílio aqui do Google Tradutor. Espero que ele traduza certinho aqui. Pronto. Então aqui o primeiro registro, nós já fizemos a seeder correspondente ao primeiro registro, só que agora nós vamos ter que fazer para o Laravel, para o PHP, para todos os registros aqui, para todas as tecnologias. Para não me alongar muito, eu vou pausar esse vídeo e já volto com essa seeder finalizada. Finalizei o arquivo aqui, ele já está certinho aqui, não testei ainda, pode ser que dê algum erro, mas já criei a seeder aqui, colocando ou traduzindo todas as tecnologias que estão cadastradas. Posso fechar essa seeder, quer dizer, faltou mais uma coisinha, copio o nome dela e venho aqui em Database Seeder e coloco para executar essa seeder quando for rodado o comando migrate seeder. Vamos rodar esse comando, vamos ver na prática. Abro novamente o terminal. PHP Artisan, vou limpar todas as tabelas do meu sistema, vou deletar elas e vou rodar a seeder. Ele rodou certinho aqui e agora vou voltar na documentação, vamos ver qual que é os próximos passos. Eu tenho que criar a model aqui. Aqui no post eu vou ter que implementar um contrato. Vou ter que colocar o use e vou ter que colocar aqui 2 propriedades, 2 atributos. Vamos fazer isso. Só que no caso nosso não é post, é o technology. Nessa model aqui, nós vamos implementar o contrato que está descrevendo aqui. E nós vamos fazer o use das 2 classes. Vamos também importar essa trait aqui para a nossa classe translatable e vamos criar por fim esses 2 atributos aqui. Vamos ver o que eles fazem. A descrição ela não está mais nessa tabela, posso comentar. Aqui o fillable posso remover, eu já tenho ele aqui em cima. E aqui eu coloco os atributos traduzíveis. No nosso caso é apenas a coluna description. Então eu posso deixar apenas o description aqui. Vamos ver agora na outra model, post translation, vai estender a model, timestamps false. E no fillable vai ter os campos que foram criados na tabela technology translation. Vamos criar essa model. Abro aqui o terminal. PHP Artisan make model e ela vai se chamar Technology Translation. Opa, eu coloquei o nome errado, mas ele criou aqui. Eu vou renomear aqui só para estar com o nome certinho. É Technology Translation. Mesma coisa aqui para o nome da classe. E vou copiar aqui o código que está aqui. Vai ser mais rápido do que criar na mão. Aqui no fillable vai ter o campo description, vai ter o campo locale e vai ter o campo techid.
A princípio, é só isso. Vamos testar para ver se vai funcionar. Atualizo aqui minha aplicação. Ele está dando um erro porque ele não está encontrando a coluna Technology Underline ID. Só que eu coloquei o nome da coluna como Tech ID. Provavelmente essa biblioteca espera encontrar o Technology ID. Eu quis ganhar tempo, mas na verdade acabei atrasando um pouco mais aqui essa solução. Vamos colocar então certinho Technology Underline ID. Seria até o correto de se fazer. Aqui no Unique coloco Technology ID e na chave estrangeira aqui também Technology ID. Esse Unique, ele garante que só vai ter uma tecnologia, um ID de tecnologia para cada localização. Ou seja, eu posso ter o ID 1 duas vezes repetidos, desde que a localização esteja diferente. Por exemplo, português e inglês. Vou ter que alterar a CIDR também. Em vez de Tech ID, eu vou ter que colocar Technology ID. Vou alterar aqui todos de uma vez só. Pronto. Posso fechar aqui a CIDR. Vou ter que rodar as migrations novamente. Vou rodar o fresh tracinho seed. Ele vai rodar as migrations e rodar as seeders. Venho aqui na minha aplicação. E agora sim, ele está executando perfeitamente aqui nossa aplicação. E já traduziu a descrição que vem do banco de dados para o inglês automaticamente. Eu não precisei fazer praticamente nada. Se eu colocar aqui português, vamos ver se ele vai traduzir certinho. Traduziu certinho, portanto, o conteúdo que está vindo do banco de dados já está adaptado para essa questão de trabalhar com 2 idiomas. Para finalizar, eu quero ressaltar que essa biblioteca tem alguns outros recursos que, se vocês forem trabalhar com essa questão de traduções, vale a pena gastar um tempinho para analisar esses recursos adicionais.